e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, prepararmos para esse momento tão especial de pregação da Palavra de Deus, nesse segundo dia do nosso encontro do Exército de São Miguel, aqui na nossa Diocese de Piracicaba. Guarda o coração unido a Deus, porque hoje o Senhor tem muito a falar para nós, e o Senhor vai falar hoje do poder da oração. E se tem uma coisa que nós aprendemos com a família Exército de São Miguel, é que a oração tem poder. Gente, eu cada dia fico mais tocado pelas graças que o Senhor tem derramado nessa família de oração Exército de São Miguel. Cada vez eu fico mais tocado dos milagres que Deus tem realizado ao longo do Brasil e do mundo inteiro. Eu começo partilhando 3 histórias que tocam o nosso coração. Um dia desses eu estava em missão, viajando pelo Brasil, e uma pessoa me parou e falou assim: irmão, eu quero agradecer ao Senhor por ter salvado o meu casamento. Eu estava certa de sair da minha casa. Eu não aguentava mais o meu esposo, porque bebia todos os dias, porque ele me destratava, porque ele, ao invés de trazer o sustento para casa, ele tirava o pouco que a gente ganhava, e eu estava decidida, era uma mulher, eu estava decidida a sair desse relacionamento, desse matrimônio, e viver a minha vida. Eu estava decidida a ser feliz, segundo o mundo diz. E um dia, foi dito na live do Poderoso Terço do Combate, quando o irmão Luiz Maria estava rezando, ele disse: filha, teu casamento é teu tesouro, luta por ele, clama a conversão do teu esposo. E ele disse naquele momento: te coloca de joelhos agora e reza, e peça a intercessão dos anjos para tocar o teu esposo. E naquela hora, aquela mulher atendeu ao apelo do céu, correu lá, e naquela hora ela recebeu a maior das graças, porque ela dobrou os joelhos, e naquela hora o seu esposo chegou mais uma vez bêbado em casa e perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse: estou em oração. E o esposo, ainda meio bêbado, passou e viu que aquela oração estava sendo feita com força. Ele passou um instante e parou lá, 1 minutinho, e foi para o quarto. Só que aquele foi o momento da graça de Deus. No dia seguinte ele amanheceu e falou: eu sei que eu tenho te feito sofrer, mas eu não quero te fazer sofrer mais. Me ajuda a parar de beber? Ela disse: claro, eu te amo e quero te ajudar. Foram a uma consulta, fizeram um tratamento e o casamento foi restaurado. E aquela mulher acreditou no poder da oração. Acreditou que aquela palavra precisava ser ouvida e cumprida. E aquele caminho precisava ser feito. Porque é um caminho que não é mágica, mas é um caminho que nós fazemos junto com Deus. E hoje nós vamos acompanhar 2 pessoas que oraram. E a sua oração foi atendida, não como eles esperavam, mas como Deus quis. Daqui a pouco eu conto as outras 2 histórias, mas agora pega a sua Sagrada Escritura. Nós hoje vamos rezar com São Rafael, no livro de Tobias. Você abre lá no livro de Tobias, do Antigo Testamento, um livro belíssimo, um livro que fala sobre o poder da oração. Nessa hora nós vamos pegar o livro de Tobias, capítulo 3. Essa oração é uma oração muito especial que esse homem fez. Abra no livro de Tobias, capítulo 3.
A palavra fala do pai de Tobias, o nome dele era Tobit, e ele disse assim, a narrativa do texto diz, Tobias 3, capítulo 3, versículo 1. Tobit, então, suspirando em meio de suas lágrimas, pôs-se a orar. Tobit, então, suspirando no meio das suas lágrimas, pôs-se a orar. Quantas vezes a gente acostuma a rezar e busca a Deus quando as coisas estão muito difíceis? Aqui aconteceu com Tobit que ele, entre lágrimas, no meio da sua aflição, pôs-se a orar. Mas não era sempre assim com ele não, porque ele era um homem de oração, e ele rezava, começava com a oração um dia, seguia na oração, e na oração ele continuava até o fim do dia. Ele era um homem de oração, mas essa oração era uma oração que transformava a vida dele, só que essa oração parava as coisas que ele queria que fossem sofrimento, não. E eu falo agora com você, quem disse para você que homem e mulher de oração não sofre? Quem disse para você que homem e mulher de oração não tem angústias e não enfrenta tribulações? Essa pessoa não sabe o que é oração. Mas eu digo para vocês, baseado na palavra de Deus, no que está escrito no livro de Tobit, que se Deus permite um sofrimento, Ele vai tirar daí uma coisa ainda mais fantástica. Isso aconteceu com a vida de Tobit. Ele era um homem justo. Ele era um homem santo. Ele fazia caridades que talvez eu e você não quiséssemos fazer. Olha, a caridade que ele fazia, ele sabia que não tinha quem sepultasse os mortos. E naquela hora ele buscava os mortos da sua raça e sepultava os corpos dos mortos. Talvez nós não fizéssemos isso nem por dinheiro, nem por um salário, quanto mais por um ato de caridade, mas esse homem era justo. Esse homem fazia isso por amor, porque ele amava e porque ele queria demonstrar essa gratidão a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Tobias que ele era um homem justo, de que ele vivia uma vida de oração. Mas aconteceu grandes infortúnios e o pior deles foi que por causa de um acidente caiu o excremento de um passarinho nos seus olhos e Tobit ficou cego. Um infortúnio grande. Eu fico lembrando do que aconteceu com o infortúnio do meu irmão, aquele meu irmão que estava na ordenação anteontem aqui. Por causa de uma enfermidade, ele ficou cego de um olho. Essa enfermidade pode acontecer, esse infortúnio pode acontecer, e aconteceu com Tobit. E nesta hora, talvez alguns de nós tivéssemos uma reação que é natural. E eu tive essa reação muitas vezes na minha vida, que foi a reação da murmuração. A murmuração, escuta bem o que eu vou dizer. A murmuração é um louvor a Satanás. É uma palavra duríssima essa que eu digo, mas é verdade. Quando você murmura e reclama, você impede as graças de serem derramadas. Isso aconteceu muitas vezes na minha própria vida, quando eu não tinha aprendido ainda que o louvor é tão poderoso, que o louvor pode nos libertar. Quanto eu aprendi com as nossas madres fundadoras, quantas vezes a Madre Jane e a Madre Kelly me disseram, no meio das minhas provações, louva o Senhor, e eu ainda não tinha um coração pronto para louvar, porque eu ainda não tinha aprendido o caminho da oração. Eu achava que a oração era só aquela que eu peço e logo recebo. Vida imatura. Aprenda com o livro de Tobias, aprenda com Tobit. Excremento caiu no olho dele, ele ficou cego, ele não murmurou, mas ele louvou a Deus. Naquela hora, a sua própria esposa jogou na cara dele, de que valem as suas orações, de que valem tantos atos de caridade, de que vale a tua fidelidade, se Deus não te poupou do sofrimento. E as palavras são palavras mais duras quando são vindas daqueles que nós amamos. Quantas vezes você, no meio das tuas lutas, recebeu uma palavra dura de alguém que você ama, que jogou na sua cara, essa oração não vale a pena. Você diz que reza tanto, você diz que acorda de madrugada para rezar o rosário, você diz que vai à missa todo domingo, ou talvez até todo dia, e a graça
Aconteceu esse revés, quem você ama acabou partindo para a eternidade. Quem você ama acabou sofrendo desse jeito. Você não diz que a oração tem poder? E nessa hora, a dor é muito profunda. A dor só Deus conhece. E só Deus sabe o que a gente passa. Quantas vezes jogaram não somente na minha cara, mas na cara dos meus irmãos e irmãs de comunidade, de que vale rezar tanto, se a graça que vocês pedem, de que haja ministros ordenados, sacerdotes do Instituto, não vai chegar. Essa palavra é dura, e essa palavra foi sofrida com muita dor no meu coração. Eu ainda não tinha amadurecido o suficiente, e eu ainda não tinha aprendido que Deus está conosco. Não sei se você sabe o significado do nome Emanuel. Emanuel significa Deus está conosco. E o nosso nome muitas vezes é a nossa experiência. Um nome que Deus dá é o nome que Ele escolhe para um caminho de santificação. Talvez você que se chama Maria Aparecida, imaginava que seu nome você não gostava tanto, dá glória a Deus, porque o seu nome mostra uma mãe que se preocupa com o nosso Brasil. Talvez você que se chama Antônio pensa, mas esse nome, Antônio, um santo extraordinário que pregava para as pessoas e que levava as pessoas à fé. Eu não tinha o significado do meu nome tão profundo, até eu viver a dor de uma oração que parecia para mim que não tinha sido correspondida. Jogavam na minha cara pessoas que eu amava muito. De que vale essa oração? De que vale você ouvir? Dizer que ouviu a Deus? De que vale você acordar tantas vezes, rezar rosário, ofício divino? De que vale você participar da missa, se a graça que você e teu instituto pedem tanto não chega? A dor de uma mão que nós amamos, que nos acusa que Deus nos abandonou, é dura. A dor é grande. Imagina Tobit que ouvia da sua própria mulher que aquela oração dele não tinha efeito. E essa dor é pior quando nós vamos para a oração e nós entramos na hora da verdade. Nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, essa é a minha verdade. Me jogam na cara que a minha oração não funciona. Me jogam na cara que não tem mais o que fazer. Mas eu quero confiar. Uma vez, num dos momentos de mais profunda dor que eu enfrentei, nesse longo processo de espera, para que a graça chegasse, eu estava num momento de adoração, e não há lugar melhor para você buscar a Deus do que diante de Jesus, com o Santíssimo exposto. E naquela hora eu olhava para Jesus e dizia, Jesus, eu não tenho a quem bater a porta. O Senhor disse na Sagrada Escritura, pedi, recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto, e eu estou aqui. Muitos dos que estavam comigo abandonaram, e eu conto para vocês que todos os que começaram a estudar junto comigo tinham abandonado e falaram comigo, você não vai desistir. Muitas pessoas que eu amava falaram comigo, desiste logo. Para que insistir em um plano que parece que é só o seu e do seu instituto e não é de Deus? E naquela hora eu vim com o coração duro, doído, diante do Senhor. Eu de joelhos disse para Ele, o que eu faço, Senhor? Eu quero te amar e eu quero fazer tua vontade. É duro esperar uma promessa que o Senhor fez, mas que ainda não foi cumprida, e naquela hora eu olhava para Deus, e Deus me trouxe uma palavra do diário de Santa Faustina. Santa Faustina disse, a confiança é a resposta. E eu disse para ele, Jesus, eu confio em vós. Me ajuda a dizer essa palavra, Jesus? Pode ser melhor, para que os outros escutem. Jesus, Jesus,
Diz o livro de Tobit que a oração é respondida, porque não somente ele tinha um infortúnio, mas havia uma mulher, aquela mulher filha de Raguel, chamada Sara, vivia um infortúnio tremendo, um ódio tremendo do demônio por ela, porque ela casava. E antes de se unir ao seu esposo, o demônio Asmodeu, diz o livro de Tobit, você pega lá e escuta nesse capítulo 3, esse demônio ia e matava o seu esposo antes que ele se unisse à sua esposa. Mas isso que é dramático de acontecer com um esposo só, ele já tinha feito com 7 esposos. Era algo impressionante, uma dor profunda. E da mesma forma como aquela pessoa, Tobit sofreu a acusação da sua própria esposa. De que adianta essa oração? Sara ouviu aquela acusação da criada que falava com ela, que não tinha fruto, aquele clamor, aquela oração, zombava da cara dela. Diz aqui no livro de Tobias, quando a gente pega essa oração, Sara e Tobit fazem uma oração muito poderosa, mas ela, a jovem criada, diz aqui no versículo 9, você pega aí capítulo 3, versículo 9, a criada dizia para ela, tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe, não vejamos jamais filho nessa filha, nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres porventura matar-me, como mataste todos os 7? Acusação infundada, ela não tinha feito nada. Era o demônio quem matava os seus maridos. Mas naquela hora aquela criada acusou. Quantas vezes na tua oração você foi acusada, acusado de que não tem fruto, de que não acontece, de que não vai dar certo? Nessa hora, filho, nessa hora, filha, quando você for acusado pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você confia, pelas pessoas que convivem com você, quando essa pessoa te acusar de que a oração não funciona, você vai lembrar deste dia, você vai lembrar da palavra que Deus disse, e você vai dizer, eu confio em Deus, e você vai dizer não para aquela pessoa, não para outra pessoa, mas você vai dizer para você mesmo, Jesus, eu confio em vós, e ainda que o próprio demônio lance as acusações, porque as piores acusações não são daqueles que você ama, não são daqueles que convivem com você, mas são daquelas do fundo do coração, que falam que a tua oração não vai funcionar nunca. Naquela hora que o demônio joga na tua cara os teus fracassos, joga na tua cara os teus insucessos, joga na tua cara que não vai dar certo. Naquela hora você para, pensa no coração e fala, Deus está comigo e Ele não me abandona. Lembra dessa frase do final do Evangelho de São Mateus? Ele diz para você, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, e Ele está ao teu lado. A promessa dele é promessa verdadeira, ele não é homem para mentir, ele é Deus, e a promessa dele é atendida. E como eu vou entrar em contato com Deus? Qual é a resposta que Deus vai me dar? A resposta é sempre pela oração. E a oração acontece, e hoje nós vamos ver o que acontece quando uma alma se decide a rezar. Olha aqui o que Sara fez. Sara, diz aqui o versículo 10, ouvindo isso, aquela acusação da sua criada, Sara subiu ao seu quarto e lá ficou 3 dias completos, sem comer nem beber. E orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação. Humilhação grande da acusação de que a oração não tem fruto. Ao 3º dia, acabou sua oração bendizendo a Deus dessa forma. Eu digo para vocês que a oração de louvor no meio da provação é uma oração poderosíssima. Pega a tua Bíblia e leia o que está escrito. Versículo 13, Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito, vós que depois de vos irardes,
usais de misericórdia, e no meio da tribulação perdoais os pecados aos que vos invocam. E ela disse: volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto os meus olhos, rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre essa terra. Ela fez essa oração, e a oração foi uma oração muito poderosa. No mesmo dia em que Tobit fazia a oração, pedindo a graça de que Deus se dignasse olhar para ele. E eu digo para vocês, a oração, ela é sempre ouvida. Nós aprendemos isso das nossas fundadoras, da Madre Jane e da Madre Kelly. Quantas vezes a nossa querida irmã Maria Raquel repete essa palavra: a oração que não é ouvida é aquela que não é feita. Nunca diga, filho, que a tua oração não foi ouvida, porque Deus está te ouvindo. Deus não demora, Ele capricha. Diz isso junto comigo: Deus não demora, Ele capricha. Ele capricha. E a graça vai vir do jeito de Deus, como Ele quiser, quando Ele quiser. E quanto a graça ainda não chega, você diz: Senhor, eu espero em vós. Mas diz a palavra de Deus que a oração foi ouvida. Diz a palavra de Deus que a oração foi ouvida. E naquela hora, Deus enviou um anjo para ajudar. E o nome dele, diz a Sagrada Escritura, é Rafael. O arcanjo Rafael, um dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, veio para ajudar. E veio para ajudar não somente Sara, não somente Tobit, mas veio para ajudar uma família inteira a se formar. Como a gente tem aprendido com a família Exército de São Miguel, o poder da oração que faz o socorro dos anjos virem. Deus tem feito a gente aprender como o socorro da oração é tremendo. Uma mãe, certa vez, estava em oração, e eu conto para vocês o segundo fruto da oração. Uma mãe estava em oração pelo seu filho, e eu recebi esse testemunho de viva voz dessa senhora, foi muito engraçado. Um dia eu estava guiando um grupo de peregrinos nossos, lá na Europa, e eu precisei guiar esse grupo de peregrinos num momento diferente, porque eu precisei sair um pouco antes, e eu estava na cidade de Lisboa. Eu ainda ia encontrar com um grupo de peregrinos, só que eu estava sozinho, porque no dia seguinte, o voo era muito cedo para encontrá-los na Itália, e eu precisava dormir na cidade de Lisboa. Então eu estava no convento das nossas irmãs, lá em Portugal, fui para Lisboa à tarde participar da Santa Missa, era um domingo à tarde. Eu estava descendo uma ladeira para ir à missa na igreja de São Nicolau, uma igreja muito bela no centro de Lisboa. Estava descendo a ladeira, imagina eu descendo a ladeira, de repente uma senhora negra, muito sorridente, bem gordinha, vinha subindo a escada com um casal e um carrinho de bebê. Essa senhora muito sorridente olhou para mim e disse assim: ora pois é o irmão Emanuel. Aí eu olhei e falei: como vai a senhora, tudo bem? Ela disse: quem como Deus? Ninguém. Ela disse e deu um sorriso para mim e falou assim: irmão Emanuel, é uma alegria encontrar com o senhor aqui. Eu não acredito que eu encontro com o senhor em Lisboa, estou de férias. Ela falando assim, né, que estava de férias, e encontrou, e ela começou a falar assim: eu sou do exército de São Miguel de Angola. Eu sou de Angola, sou daquele país da África e rezo com vocês todos os dias. E ela começou a contar uma história que eu vi fantástica. Ela começou a contar uma história. Ela disse: irmão, eu estava rezando, e eu rezava muito porque esta minha filha era uma jovem de uns 21, 22 anos. Esta minha filha tinha casado com este rapaz que é um homem de Deus. E o que eles pediam a Deus era a graça de ter um filho. Irmão, eu rezava, e rezava todos os dias, e rezava todos os dias com vocês, e eu aprendi a rezar, e aprendi com vocês, na família Exército de São Miguel, no Rosário da Madrugada, na Pompeia. Ela rezava todas as lives no texto da misericórdia, no texto do combate, que a oração encontra a resposta de Deus. E eu rezava sempre com vocês, mas eu rezava por essa minha filha, porque eles tinham casado, e ela queria muito ter um filho. Ela ficou grávida, a minha filha, mas ela perdeu o bebê.
e ela estava muito triste. Ela não queria sair do quarto, porque ela não achava que a vida dela não tinha mais sentido, porque o filho que ela amava tanto, ela tinha perdido. A gente sofre muito quando a gente vê alguém que a gente ama mais velho, um avô, uma mãe, um pai, partirem, mas é o curso natural das coisas. Mas uma mãe que perde um filho é uma dor muito grande. Ela dizia para mim, a dor era grande demais, mas eu não desisti de rezar. Eu não desisti de rezar, irmão. E um dia eu estava rezando o terço do combate. Eu estava naquela oração do poderoso terço do combate junto com vocês. Acredita, irmão, se vocês rezam às 20 horas, 19 e 20 horas, já é madrugada em Angola, mas eu fico rezando junto com vocês, porque eu quero que essa graça aconteça. E eu rezava pela minha filha e pedia a Deus pela minha filha, pela cura do coração dela, porque ela chorava, porque ela estava humilhada, porque as pessoas diziam para mim que a minha oração não tinha sentido e eu rezava. E naquela hora, durante a live, o Senhor estava rezando junto conosco e o Senhor disse que tinha uma mãe que estava rezando por uma filha, que essa filha tinha perdido o bebê e que não ficasse triste, porque Deus ia mandar outro bebê, e esse bebê ia ser de muita alegria para essa família, como vocês ensinam. Eu disse, eu tomo posse. Eu disse, eu tomo posse. E eu disse para minha filha no dia seguinte, filha, eu rezei por ti, e eu tomei posse dessa graça. Irmão, eu tenho que contar o seu testemunho. Esta é a minha filha, este é o meu genro. E este pequeno que está aqui, tinha um menininho lá de uns 6, 7 meses, muito bochechudo, sorridente. Ela falou, irmão, este é o teu milagre. Ela dizia com sotaque português, este é o teu milagre. É um milagre de Deus, fruto da oração. E ela perguntou para mim, tu sabes qual é o nome dele? Eu disse não. Aí ela abriu um sorriso, muito gordinha, negra, muito simpática. E ela disse, o nome dele é Emanuel. Amém. O nome dele é Emanuel, porque Deus está conosco. A tua oração é ouvida. E a tua oração é ouvida quando você permanece junto com o Senhor. Aquela mãe viu o sofrimento da filha, mas aquela mãe permaneceu em oração. Aquela mãe estava junto da sua filha em oração e rezou. E eu digo para vocês mais uma palavra. A tua graça vai chegar do jeito de Deus, quando Ele quiser. Deus enviou essa graça de forma extraordinária. E eu peço que você prepare agora para escutar uma palavra que é uma palavra muito forte. Uma palavra do Catecismo da Igreja Católica que eu separei aqui. É um documento poderoso esse do Catecismo da Igreja Católica que fala de vários assuntos e fala do poder da oração. Olha o que diz no Catecismo da Igreja Católica, número 2737. A palavra é palavra para você. Não te aflijas se tu não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Olha a palavra que Deus está dizendo para você. É palavra do catecismo. Eu estou falando do ensino da Igreja Católica. Do catecismo da Igreja Católica que na sua quarta parte fala do poder da oração. A palavra é palavra para você. Não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Ele quer que nosso desejo seja provado na oração. Assim Ele nos prepara para receber aquilo que Ele está pronto para dar. Não te aflijas
se aquilo que você pede ainda não chegou, porque Ele está preparando o teu coração. Não te aflijas se aquilo que você pede ainda não chegou, porque Deus tem preparado um presente ainda maior. Diz o glorioso apóstolo São Paulo: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, Deus preparou para aqueles que o amam. Deus está preparando o seu coração. Talvez se eu tivesse recebido há 9 anos atrás, quando eu me formei em teologia, em 2015, a graça de ser diácono, como sou hoje, e em breve ser sacerdote, o meu coração talvez não estivesse pronto para receber tantas graças. Mas Deus quis preparar o meu coração, porque Deus queria que essa graça não fosse minha, mas fosse de uma família de oração. Eram muitas pessoas que rezavam, pedindo essa graça, de que houvesse sacerdotes no instituto, que viam a humilhação que estava no meu coração, no coração das fundadoras, que viam a dor que se abatia e que rezavam. Mas àquela altura eram 10. Naquela altura eram 10, 100, talvez 1000 pessoas que rezavam e pediam essa graça. Mas Deus queria levantar não somente 10, 100, 1000 pessoas, mas Deus queria levantar um exército de milhões de pessoas que aprendessem aquilo que Santo Tomás de Aquino diz, que aquilo que nós não alcançamos pela oração de um só, nós alcançamos pela oração de muitos. Dizia nossa querida irmã Maria Joana, que essa é a maior vitória do exército de São Miguel, porque Deus quis levantar um povo que reza. Um povo que reza e reza acreditando que Deus vai fazer grandes coisas. No meio de grandes humilhações, eu falei com vocês em várias lives, me ajudem a rezar. E quantas pessoas eu andando pelo Brasil falavam comigo: irmão, eu estou rezando e o teu sacerdócio vai chegar do jeito de Deus e vai ser a maior alegria para a família Exército de São Miguel. Eu estou junto com você. E eu sei que essa oração é fruto não somente da minha oração, da oração dos irmãos e irmãs dos nossos leigos, mas é fruto da oração de vocês, da família Exército de São Miguel que reza cada dia conosco, de você que reza em casa, em qualquer lugar. E eu digo com o coração profundamente feliz, se essa oração não tivesse chegado ao coração de Deus, eu não teria a grande alegria de estar aqui hoje, na belíssima cidade azul de Rio Claro, que agora é a minha casa. E eu não sei como explicar para vocês a imensa alegria que eu tenho de saber que eu vou servir a Deus a partir dessa cidade para o mundo inteiro, e eu não experimentaria tanto amor como eu tenho experimentado dessa família de oração Exército de São Miguel e do coração de cada um de vocês. E eu tenho uma palavra para encerrar, para a gente rezar. A tua oração é atendida porque você confia nele. Escuta essa palavra. Se Deus tem te feito esperar, é porque Ele tem preparado o teu coração, para que quando a graça chegar, a alegria seja tremenda. Diz o Salmo: se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã nos vem saudar a alegria. E nessa manhã de domingo,
Eu já prego para vocês como diácono, como ministro, servidor, ministro ordenado, que recebeu o sacramento da ordem no primeiro grau para servir e proclamar a palavra de Deus. Eu fui há 2 dias agraciado com esse presente pelo nosso querido Dom Devaí, a quem eu agradeço publicamente por ter sido um pai que eu não merecia, por ter sido e ter agora recebido de Deus a graça de ter um pai bom pastor, um pai que busca as suas ovelhas, um pai que ama os seus filhos e que cuida de cada membro dessa diocese. Nós temos Deus que cuida de nós e que não nos abandona. Se à noite vem um pranto visitar-nos, de manhã nos vem saudar a alegria. Deus conhece a tua dor, aquela profunda que ninguém conhece. E Ele diz para você: eu estou contigo. Acredita em mim, tenha fé. É com a fé que nós tocamos o sobrenatural de Deus. Fica de pé. Diz assim junto comigo: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. No poder da fé. No poder da fé. E eu não serei confundido. E eu não serei confundido. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Que se à noite Que se à noite vem o pranto visitar-nos, vem o pranto visitar, de manhã nos vem saudar a alegria. de manhã nos vem saudar a alegria. Eu creio, Senhor Jesus, Eu creio, Senhor Jesus. no poder da oração, No poder da oração, transformando transformando dor em amor, dor em amor, pelo poder da minha fé, pelo poder da minha fé, transformando dor em amor, transformando dor em amor, pelo poder da minha fé, pelo poder da minha a fé, cada lágrima, a cada lágrima, a cada escuridão, a cada escuridão, a cada prece eu sei. a cada prece eu Me ajuda a sei. dizer: eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar